aqui é um relatório de impacto ambiental e aqui é a avaliação. Eles avaliam tudo e colocam no relatório. Quando uma empresa ela emite um relatório desse, não tem só a parte ambiental mais. Tem um todo. E esse todo está onde, professora? Nas ODS. Eles não se preocupam somente com o resíduo sólido. Ah, tá, é um banco, aí quando você faz o empréstimo, você assina 30 folhas, aí essas 30 folhas depois vão para o lixo, aí não sei quantas pessoas naquele dia, é papel, imprime. Não, não é sobre isso. Não é só sobre isso, é toda uma preocupação com todos aqueles itens lá. De alguma forma, a empresa vai conseguir se manter viva ali, funcionando, gerando renda, gerando emprego, receita, e ainda assim vai se preocupar com as questões ambientais e com o próximo, assim como os itens, né? Cada tópico da ODS. A questão disso daí, da climatização, né? Aí o objetivo principal deles é descrever a estrutura e gerenciamento dos riscos e oportunidades que eles, como um banco, têm na parte social, ambiental e climática. E aí eles obedecem toda a legislação de 2021, eles respondem a todos os itens da normativa da resolução, assim como todo outro órgão que vai criar, vai funcionar, vai operar, né? E vai criar um relatório de impacto ambiental. Outra coisa que eles fazem também, eles fazem como se fosse a gestão de tudo isso e vão observando assim cada detalhe. Eles vão se preocupando com a redução ou não do fluxo de caixa, com a perda dos ativos, com os danos a imagens, ou seja, eles pensam na parte deles, mas também pensam em riscos à saúde pública e perda de ecossistemas, onde eles estão instalados, de agência para agência. Tá? Então é todo um detalhe. E aí eles vão adequando essas estratégias para poder evitar cada vez mais os impactos ambientais. Aí, vamos passando. Aqui é quem controla tudo isso, é um conselho administrativo do banco e outras pessoas envolvidas. Tá? O comitê, os fóruns, os grupos, tudo para avaliar cada item. As linhas de defesa de tudo isso, como eles atuam. Espera aí rapidinho. Aí o que eles avaliam em cada risco? No risco social, processos coletivos em relação a assédio ou de qualquer outra natureza, porque toda vez que a gente trabalha em algum lugar, a gente corre esse risco. Tem assédio moral e outros tipos de assédio hoje em dia. A pessoa fica te sufocando, tá? Então, tudo isso é avaliado, é pensado, né? Tem estratégias para também acabar com coisas relacionadas a análogos à escravidão. Isso não pode acontecer. Trabalho ilegal, trabalho criminoso, trabalho infantil, tudo isso é avaliado. Na parte ambiental, eles observam se tem algum descumprimento de legislação, se eles não estão cumprindo, né? Se estão descumprindo alguma coisa. E na parte climática, se há alguma alteração na legislação de regulamentação governamental em relação à transição da economia e das emissões de carbono, tá? Porque o tempo inteiro tem a questão do que chega para eles, né, para o banco operar, não chega com ninguém entregando de bicicleta, né, entregam em caminhões, o transporte do dinheiro e tudo isso. Outra coisa também, eles também, calma aí que eu acabei de esquecer, avaliam o que é alto risco e médio risco e também avaliam o tempo em que eles têm para consertar, vamos supor assim, tentar reduzir alguma coisa, para não ficar passando anos e anos e anos e aquilo não ser resolvido. O que eles consideram de alto risco, né? Coisas relacionadas a metalurgia, siderúrgica, madeireira, tudo isso, alto risco de gestão. E baixo risco,
coisas relacionadas à movelaria, saneamento básico, coisas operacionais de uma agência. São 28 páginas só para falar dos impactos ambientais? Não, dos impactos sociais, todo tipo de impacto que são envolvidos na ODS e nas questões ambientais. Eu quero que vocês observem que o da Natura tem 193 páginas. O Mercado Livre, só de olhar para essa imagem, a gente observa aqui a forma de operar deles, de funcionar. Olha para cá. Não tem nada a ver com a do banco, né? Eu acredito que eles produzam, não sei, quanto a mais de resíduo sólido do que um banco, porque tudo deles é embalagem. Para transportar, para receber, para enviar, tudo é embalagem. E também para armazenar, para estocar, para organizar, tudo isso. E aí, o deles são 95 páginas. E aí, eles não trabalham um ponto só não, tá? Eles trabalham os negócios, diferente do banco. Para eles poderem vender, eles precisam que nós façamos alguma coisa. A gente precisa ir lá e intervir. Você comprou, você precisa ir lá, eles ficam mandando e-mail, lembrando o tempo inteiro, falar a sua experiência. Agora, uma conta no banco, quem precisa vai lá e abre uma, quem não precisa, né? Mas hoje em dia todo mundo precisa, mas aí escolhe o que quer. A forma de mostrar o trabalho deles tem nada a ver. Então, ele precisa da experiência de quem comprou, de quem usou. Aqui diz que eles têm mobilidade sustentável, que a logística de operação deles, eles colocam frota, eles estão começando a aumentar, conseguindo aumentar, frota de veículos elétricos. E o menino falou de manhã, que é biocombustível também. No caso da gestão de energia, eles estão substituindo a energia elétrica por outras fontes de energia renovável e a circularidade dos materiais gerados, eles vão trocando para outros tipos de embalagens melhores. Eles também têm essa coisa, tem um inventário da pegada de carbono e de gases de efeito estufa. Tem toda uma governança climática para isso. Deixa eu ver mais o quê. Aí mostra aqui, ó, os carros. Eu nunca vi um caminhão do Mercado Livre, não. Vocês já viram? O pessoal falou que passa por aqui. Eu só vejo esse tipo de carro aí, caminhão não. E aqui eles colocam em números o quanto que eles estão reduzindo, estão baixando essas emissões desses gases liberados pelos frota de transporte, né? A eficiência da logística, como que eles fazem para poder tudo operar de forma eficiente. Na verdade, toda a empresa tem isso, né? Não tem como você inventar que vai entregar um produto, um vai para o Rio de Janeiro e o outro vai para Paracambi. Aí deixa outro dia para entregar o de Nova Iguaçu. Se você vai para Paracambi, você não vai passar por Nova Iguaçu? Porque não troca os endereços. Isso é uma logística para funcionar melhor. Logo assim, você vai emitindo menos gases poluentes, liberando, né? Toda a gestão de resíduos, eles estão reduzindo o uso de pallets aqui no país, que é a forma de empilhar, as empilhadeiras, de manter tudo assim, ó. E aí, aqui fala quanto de energia renovável deles é consumida, quanto que eles evitaram, né, de emissões de carbono, e assim vai, sucessivamente. E aí vem os indicadores de tudo isso. Como que eles alinham tudo isso por causa da gestão internacional daqueles GRIs, lembram? Ou seja, cada empresa faz do seu jeito. Aí o que eu quero que vocês façam agora? Vamos por parte para não se perder. Tá, daqui? Ó. Aí eu vou explicar como é que foi de manhã. Eu devolvi as folhinhas, aí veio cada grupinho aqui e apresentou. Aí eu coloquei aqui. Vou dar um exemplo, que a gente vai fazer daqui a pouco. Horta comunitária. É uma composteira horta comunitária. Aí depois que eles apresentarem tudo o que eles pensaram,
a gente vai votar qual é a melhor proposta. Tá? De manhã, eles escolheram aquele que eu falei para vocês, Guarajuba. E aí, eu divido vocês nos grupos, que vocês já montaram isso aqui, e aí cada grupo vai ficar com 2 partes de preenchimento do relatório do impacto ambiental. Aí vocês vão fazer o primeiro relatório de impacto ambiental de vocês. Professora, é igual do Mercado Livre? Tem que falar de tudo? Não, na verdade aqui ele está bem focado nas questões ambientais, em relação dos impactos, em relação aos resíduos. Tipo assim, o item 1 e 2, vamos supor que ficou aqui com esse grupo aqui da Raia. Tem todas as perguntas que vocês precisam responder, só que eu preciso que vocês escrevam. Vamos supor assim, vai perguntar assim, aonde é que vai operar? Vamos supor que esse foi escolhido. Vocês colocam um lugar, quantas pessoas envolvidas, qual é a frota de carro, vai passar caminhão, do nada vai botar caminhão para passar aqui, vamos supor que é aqui. Vai passar caminhão aqui o dia todo. Isso é viável? Não é. Não é viável. Aí isso aí tudo vai estar lá descritinho no relatório. E cada grupo preenche, cada um tem só 2 itens. No final da aula, a gente apresenta. Vai ficar semelhante ao que a gente viu aqui? Não por causa dos detalhes. Aqui não tem só detalhes ambientais. Aqui tem outros detalhes. Tem a questão social, a questão ambiental, a questão econômica, a questão de resíduos, tem até a história da empresa, tem. Tudo envolvido no relatório de impacto ambiental. Então, mas vocês vão conseguir, cada grupo apresentando o seu, voltado aí para a empresa ou projeto que vocês escolheram, para montar um relatório. Todo mundo entendeu? Podemos começar? Pessoal da horta comunitária. Quanto mais detalhes, maior a possibilidade de votar no seu projeto. Da turma votar, né? E a Raia é aqui. Beleza? Por enquanto, só prestem atenção na apresentação dos colegas. Eu achei tão brilhante de manhã que eu achei que, tipo assim, daria para fazer. Daria para fazer o melhor a Guarajuba. Ia ficar tão bom, tão bom, tão bom, ia gerar tanto emprego, tanta renda, que o que é um impacto ambiental que ia ser gerado ali? Quase nenhum, praticamente. Daria para fazer o quê, professora? Daria para fazer acontecer. E seria uma coisa muito boa, não só para quem trabalha ali, para toda a população daquele lugar. Não, aqui é só vocês apresentarem o que vocês querem fazer, só isso. Aí quando chegar para a parte do relatório, eu vou explicar. Tá? Só apresenta, só vende o seu peixe. Vai que dá para implementar isso aí? Eu não sei. Nós fizemos um futuro preferido para a Raia. Para quem não sabe, a Raia é um bairro onde a maioria do nosso grupo passa. É um bairro. É um bairro. Aquela rua. É uma rua bairro. É um bairro que é tipo uma rua assim, ó. O bairro é uma rua assim. Só que aí ela tem saída para pista e para outras ruas assim. Ela é assim. Aí isso aqui é a Raia. Aí, a gente encontra muitos problemas lá, porque algumas pessoas já foram atropeladas lá e a rua é muito ruim, é irregular, não tem calçadas acessíveis e tem muitos carros que ficam estacionados em ambos lugares da rua. E no meio da rua também, às vezes. E no meio da rua. E aí, a gente escolheu usar a ferramenta de futuro preferido para dar uma melhorada lá. Então, a gente tem o lado com informação. Vamos fazer desse lado aqui. Quer que eu escreva? Quero, você vai ter mais bonito. A Ana Júlia vai escrever aqui. E sem informação. Bom, nós sabemos os problemas da Raia, com informação. Então, a gente acredita que, para melhorar, podemos colocar lá uma ciclofaixa na parte da rua, ciclofaixa, mais faixas de pedestre, porque acho que lá não tem nenhuma. Não. Nenhuma. E mais iluminação, para melhorar a segurança. Não tem ciclofaixa nem faixa de pedestre. Não. Não. E tem muitos carros estacionados, não tem espaço para andar. Na Raia você não anda bem se você estiver a pé, você não anda bem se você estiver de bicicleta e nem de carro. E lá tem uma igreja, não tem na frente da igreja. Tem uma academia lá, não tem na frente da academia. É tudo... Então... Se fosse a Dutra. É como se fosse uma rodovia, só tem passagem para carro.
Dá pra passar em alta velocidade ou mais ou menos? Acho que mais ou menos, né? Não, tem que passar em baixo. Só que tem muito Pra carro. evitar problema, né? Então, com a informação, a gente pode melhorar a segurança do local, que é o nosso objetivo. E aí, sem informação, não dá pra gente fazer nada. Lá tem muitos buracos, lá tem 0 espaço e 0 segurança. Nosso objetivo é melhorar a segurança. Pode colocar aqui, por favor, Ana Júlia. Com ciclofaixa e forma nas ruas. Sem informação, nós temos problemas de segurança. Nós temos falta de lazer, porque não tem como as crianças que moram lá brincar na rua, porque é muito carro passando. Vocês descrevem como se fosse uma rua só de comércio. Não é isso, é uma rua de casa, de residências. Exatamente. E a gente acredita também que se transformar a rua em mão única, fica um pouco mais seguro, porque aí fica carro de um lado só. E teria como fazer isso porque, podemos dizer que em cima, né? Tem a pista. Então, a pista é mão dupla, então se a raia ficar mão única, acho que fica mais fácil também. E tem a entrada da pista pra raia. Pra raia. Entrada indo da pista pra raia. A ciclofaixa. Sim. Sim. E a faixa de pedestre. Aí só estaciona o carro de um lado. De um lado da rua. Porque ele é muito movimentado para quem estuda, porque para lá tem um monte de escola. Tem igreja, tem pilates, tem academia. Tem condomínio. Tem escola. Como é que atravessa as crianças? É uma escola, é uma escolinha pequenininha, né? O quê? A escola que tem lá é para crianças autistas e com problemas. O catavento? É. O catavento é uma instituição de psicopedagogia. Né? Psicopedagogia. Então é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Grupo? Ninguém? Então, esse é o nosso projetinho. Então, a nossa ideia aqui, ela traz novamente uma proposta que já foi dada anteriormente, né? Que é a composteira. Só que a gente focou na composteira como uma ideia de adaptar com a relação da horta comunitária, né? Então, o que a gente pensou? A composteira é um material muito rápido e fácil de ser feito. A gente consegue fazer com que o manuseio dela, o trabalho dela mesmo com a composteira seja bem fácil. A gente também pensou que a composteira ela pode estar atrelado com a educação iniciais. Então, como é que funciona? A gente tem uma ideia de trazer as composteiras também para as escolas, entendeu? Que aí ali os alunos conseguem perceber o processo que envolve a decomposição dos materiais, como é que funciona e perceber que nada é lixo, que tudo pode ser reutilizado. Aqui, no caso da composteira, como forma de adubo para produzir mais alimentos, impactar na produção agrícola em si. A nossa ideia aqui era a gente fazer uma composteira em si para ajudar na horta comunitária. A gente quer fazer tanto uma composteira quanto uma horta comunitária, porque esses resíduos eles vão ser circular, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho a composteira, que ela vai fazer com que os materiais orgânicos eles se decomponham ali dentro. Ali a gente vai ter um bioadubo, né, que é um adubo extremamente potente, e a gente também vai ter o adubo, que é o que a gente bota lá na terrinha, bonitinho. E essa horta, ela vai produzir o material que vai para dentro da composteira e a composteira vai produzir o material que vai para a horta. Então a gente fez um mecanismo que ele se complementa num todo, entendeu? A nossa ideia aqui é fazer com que a gente contribua com a Fome Zero, que é uma das ODS, né? Cidade sustentável, porque se você tem uma composteira, você produz menos resíduos, produz menos lixos, porque orgânicos não é lixo, não é dejeitos, né? A gente tem o 11, o 17 e o 12, eu vou pegar uma colinha aqui só para falar para vocês qual é, rapidinho. Ó, a gente tem o 2, que é o Fome Zero. O 3, que é saúde e bem-estar. Se você tem uma alimentação boa, de qualidade, sem agrotóxico, você vai ter, querendo ou não, uma saúde mais adequada. A gente tem o 11, que é cidade e comunidade sustentável. Então, essa é a ideia aqui. Aqui tudo
se reutiliza, né? A ideia é a gente fazer composteiras de materiais recicláveis. A gente pode fazer composteira com baldes, pode fazer composteiras até com pallets e outros materiais. Então a gente ia fazer com que a gente tenha um resíduo zero na criação dessa composteira e que essa composteira ela seja extremamente sustentável. A gente tem aqui o 12 também, que é consumo e produção responsável. Então, quando a gente tem uma composteira e uma horta comunitária, a gente está atuando junto com a ODS 12. A gente tem 13, ação contra as mudanças climáticas. Se a gente produz menos resíduos, logo a gente está atuando, ajudando nas questões climáticas. E a gente tem o 17, que é parcerias e meio de implementação. A nossa ideia aqui, eu não sei se vocês perceberam, a gente tem aqui algumas parcerias, né, que a gente tem o IFRJ, que é um dos nossos parceiros já aqui do curso. Então ele provavelmente apoiaria super a nossa ideia, né? No âmbito educacional é muito importante também. A prefeitura, que também é uma das nossas parceiras, já também, e ela é muito importante na elaboração desse projeto e na mitigação mesmo desses impactos que geram os resíduos. Os mercados, porque os mercados eles também geram bastante resíduos. Por exemplo, eu tenho mercados que eles jogam quilos e quilos de legumes fora porque eles não são apropriados para o consumo da população. Se ele tem uma composteira, ele consegue fazer com que aquele resíduo que foi gerado ao longo do mês se decomponha e eles possam utilizar ou doar para algumas outras produções e assim ele também pode estar atrelado com a responsabilidade da sustentabilidade aqui em Paracambi. Pode falar, professora. É porque na hora que for criar, vamos supor que foi de vocês que foi votado. Para criar, tem que saber a localização. Onde que isso estaria? Então, essa horta seria aonde? A horta comunitária, a princípio, seria tanto aqui no IFRJ ou nas escolas. Mas aí vai da escola querer, entendeu? Por isso que a gente precisa de parcerias. Caramba, ficou difícil. Não, mas a nossa ideia principal é a composteira mesmo. A horta comunitária é uma consequência que a gente quer também implementar. Porque a composteira é o projeto em si e a horta comunitária é uma forma da gente ter uma utilização dessa composteira. O adubo será para a horta comunitária ou também pode ser doado para produções agrícolas, né, de pessoas que queiram, pessoas que tenham sítios ou algo do gênero, elas podem reutilizar disso também. Os alimentos serão doados da horta comunitária, então todo o alimento produzido nessa horta será doado para a comunidade. Essa é a ideia, a gente fazer com que... Doado, né? Porque a ideia aqui é a gente fazer com que a gente contribua com a ODS 2, que é o Fome Zero. Fome Zero. Esse aqui é o nosso trabalho, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Primeiro eu vou mostrar o que vocês vão fazer antes de vocês entrarem de cabeça ou na raia ou na composteira, tá? É uma folha, são 6 itens. Na verdade, são 5. Aí eu vou dividir 3 para um lado, 3 para o outro. Vou dividir a turma em 2 partes, tá? Ou divido em mais, se vocês quiserem. Aí vamos supor que escolheu, sei lá, vou inventar aqui para não ficar puxando sardinha para um lado. Vamos supor que vocês vão criar um aterro sanitário ali na esquina. Aí o que vocês vão fazer? Tô inventando, tá, gente? O que vai acontecer? Vai responder todas as perguntas do item 1. Aí vou dar o exemplo do que tem no item 1. O que está sendo avaliado? É algo hipotético ou vai ser real? Tá? Pode ser que seja, né? Real. Quais são os impactos ambientais para produzir isso? Quais são os carros que... Vai usar carros nesse lugar? Vai dificultar? Qual é o impacto da frota nesse ambiente? O descarte do resíduo, como que vai ser? Como que vai afetar o ambiente ali, local ali onde vai ser instalado? Vai construir uma pequena estrada? Qual vai ser a consequência disso? Aí vem para o item 2. Vocês têm que coletar dados e informações. Se o projeto for real, eles podem observar e registrar o que eles veem. O que vocês estão vendo ali que vai acontecer, a operação. Vai melhorar para quê? Outra coisa, vocês têm como pesquisar para poder fazer valer? Vou dar um exemplo assim, ó. Eu não tenho estrutura nenhuma. Eu quero fazer funcionar, mas eu não tenho nenhum computador. Entendeu? Tudo isso tem que ser pensado. Eu não tenho local para isso, eu não tenho infraestrutura, eu não tenho nada.
Número 3, identificação dos componentes afetados. O solo, a água, o ar, a fauna e a flora. Tem que dividir nessas categorias. Vai afetar o solo? Vai contaminar o solo? Vai contaminar a água, os rios, tudo ao redor ali. Como é que vai ficar isso? Tá? O trânsito, tudo isso. O tráfego, né? A vida das pessoas, o impacto na saúde, na qualidade de vida, tudo isso para fazer funcionar o que vocês estão pensando aí. Como que vai ser a análise dos impactos? Aí eu quero que seja falado o positivo e o negativo. O que é positivo quando aquilo passar a funcionar? E o que é negativo? Ou não é tão negativo assim, ou não é tão positivo assim, é um mais ou menos, tá? E o último, que é o ponto 5, são propostas mitigadoras. Vamos supor assim, o que dá para melhorar ali em relação ao que já existe? O que dá para melhorar, mitigar, né? E aí o item 6 não é bem um item 6, é assim, perguntas para serem respondidas. É a forma de apresentação. É que aqui a proposta do trabalho era vocês terem muito tempo e ainda assim produzirem, sei lá, slides ou uma maquete sobre o local ali. E aí, de fato, o relatório ser como aquele que vocês veem ali. Só que aqui vocês vão só responder perguntas e respostas. Eu vou tentar depois fazer um documento. Aí eu vou botar lá, relatório de impacto ambiental para a operação de tal coisa. De mais cedo foi para relatório de impacto ambiental para o Melhora Guarajuba. Aí eu vou botar lá todos os impactos que eles pensaram observando isso aqui. Isso aqui é uma avaliação de impacto ambiental quando eu uso no ensino médio. Tá entendendo? E ainda assim já é bem... Vocês estão vendo aqui que não tem nenhuma questão financeira envolvida? E é uma coisa que eu acho que seria muito delicada naquela questão ali, para fazer funcionar a horta. Aqui gasta-se um dinheirão de uma vez, mas não necessariamente para manter. Aqui precisa de um dinheiro para manter. Mas não, dinheirão. Mas precisa de alguma verba. O que é delicado, assim, que eu fico pensando na vida, que isso acontece, não é no meu trabalho, assim, nas escolas em geral. Vamos supor que vem um prefeito, aí ele tem uma ideia de transformar a escola numa coisa muito tecnológica ou numa coisa muito ambiental. Aí ele mantém, enquanto ele trabalha, aquela verba ali, aí tudo opera maravilhosamente. Aí ele sai, ele perde a próxima eleição. Se o próximo não quiser manter, aquilo vai morrer. E ponto final. É igual tem muitos que investem muito na saúde, outros investem muito na educação. E a gente sempre fica assim, ó. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, vamos para os votos. Quem vota na raia para fazer o relatório? Vai, vou só contar. Quem vota na composteira? Levanta a mão que eu falo logo. Espera aí. Na raia ou na composteira? Quem vota na raia primeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na composteira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, beleza. Ó, vocês escolheram que vocês vão fazer a avaliação do impacto ambiental de uma composteira que vai ficar aqui, né? Ou em escolas. E aí vão criar o relatório. E aí, gente, então, a gente mudou a nossa ideia principal. A gente tirou a questão da horta comunitária para se tornar um projeto mais viável, mais barato e mais fácil de ser implementado. E a gente agora vai ficar só com a composteira. O nome do nosso projeto atualmente agora é Composta Aí, né? Que é uma ideia de um projeto que a gente desenvolveu para que a gente consiga fazer com que esse projeto de fato venha a ser implementado aqui em Paracambê. O que é o nosso projeto em si? O nosso projeto é uma ideia que a gente é voltada tanto para a educação do ensino primário, quanto para a preservação e para a alimentação da comunidade local. Então, o que a gente pensou? A gente botou no nosso relatório sobre
A composteira ela vai produzir o material que vai ser utilizado pelo pessoal, Agricultores locais os agricultores, que vendem aqui na cidade. os agricultores locais, assim, fomentando mesmo a economia local. Porque essas pessoas que plantam aqui, vendem aqui. Isso, a gente traz uma qualidade muito maior para a alimentação que a gente está sendo consumida aqui em Paracambi, porque com a composteira a gente reduz a quantidade de agrotóxicos dentro dessa alimentação, se tiver, né? Porque é um fertilizante natural e essa é a nossa ideia principal. Por que eu falei sobre a educação também? A composteira também ela vai poder ser utilizada dentro das escolas. A nossa ideia é fazer com que os alunos entendam o processo de degradação dos alimentos, né? De decomposição dos alimentos. A composteira ela vai trazer esse ensinamento para eles, vai trazer também a ideia de uma alimentação e uma sustentabilidade na alimentação deles mesmo, porque eles vão conseguir perceber que tudo que é produzido pode ser reutilizado, né? Então, se você tem uma casca de uma banana, você come a banana, a casca vai para a composteira e depois ela volta para o solo novamente. Essa é uma das nossas ideias. Outra coisa também que a gente botou no nosso relatório, que provavelmente a gente quer fazer com que isso aconteça, é a gente trazer essa composteira para dentro das mercearias, dos mercados. Por quê? A gente consegue perceber que existe uma uma venda, né, muito grande de legumes, verduras e hortaliças dentro de Paracambi e em qualquer outro lugar, mas a gente também consegue ver que tem um desperdício muito grande. Então, esses mercados que têm esse desperdício, que esse produto ele se torna inapropriado para o consumo humano, né, ele vai para a composteira. E dentro daquela composteira a gente vai ter um outro subproduto que, se caso essas empresas, esses mercados queiram reutilizar para venda ou algo do gênero, eles podem, claro, um percentual dessa composteira poderia vir para a gente para o manuseio mesmo das questões logísticas de ter uma composteira. Então a gente conseguiria fazer um mercado dentro disso e conseguiria fazer com que essa composteira se tornasse de fato algo legal para a nossa sociedade, que fizesse uma diferença na questão da sustentabilidade em si. Além de diminuir também um meio de misturar os resíduos, porque querendo ou não vai ser uma separação de resíduos orgânicos e com os outros resíduos. Exato. Então, a gente também botou aqui dentro do nosso relatório, só um minutinho, pegar uma colinha aqui, os impactos ambientais de uma composteira. A gente fez uma pesquisa breve para a gente conseguir entender quais são os impactos. A gente tentou reforçar mais os impactos positivos dentro dessa composteira, que é, por exemplo, o solo. A composteira contribui para o enriquecimento do solo, aumentando a fertilidade e melhorando as propriedades físicas e químicas no meio de adição de materiais orgânicos. Então, a composteira ela vai facilitar na produção agrícola local. Na água, promove a proteção de recursos hídricos e produzir descartes inadequados de resíduos orgânicos, diminuindo o risco de contaminação em corpos de águas. Então, por exemplo, o resíduo que iria para dentro dos rios ou algo do gênero, ele vai para a composteira, ele vai ser tratado e vai ter uma destinação muito mais devida do que indo parar dentro desses corpos hídricos. Né? A gente vai ter no ar a compostagem, quando realizada de forma adequada, não libera gases poluentes, né? E favorecendo a redução de resíduos nos aterros, que a gente tem aqui o aterro, que a gente fez a visita técnica, a gente viu que todos os resíduos vão lá sem nenhum manuseio, nada. Sem nenhuma vai todo separação. tipo de resíduo vai para lá e é enterrado, soterrado. Então a ideia é a gente fazer com que também diminua e isso se torna muito mais barato para a prefeitura de Paracambi. Flora, né, vegetação. A compostagem a gente já fala, né, a compostagem ela ajuda no desenvolvimento das plantas, das vegetações, das flores, né, então é essencial, é o plano principal. A gente tem na fauna, porque se a gente tem uma composteira, a gente consegue investir no reflorestamento, e isso ajuda muito nos animais locais, tanto os animais terrestres, quanto os decompositores, quanto os outros animais também.
Porque não vai ser utilizado nenhum componente químico no Nenhum local. fertilizante químico, né? População e sociedade, a gente estimula o comércio local, a gente consegue trazer para Paracambi um consumo mais adequado, com o uso de menos fertilizantes inorgânicos, né? Fertilizantes processados e, enfim. Como é que fala? Transgênicos dentro do alimentos menos transgênicos para nossa alimentação. E a gente também botou alguns dados e algumas informações dentro da nossa pesquisa de algumas matérias e alguns artigos e algo do gênero que corroborem com a ideia da compostagem, porque que ela é uma ideia boa, uma ideia que pode ser implementada de forma barata, rápida e útil. Outra coisa que eu não falei, a ideia da nossa composteira é ela ser criada com materiais 100% sustentáveis, 100% recicláveis. Então a gente pode-se fazer ela com garrafa PET, com balde, exatamente, com baixo custo. A ideia é fazer com que ela seja de baixo custo e que ela consiga atender as demandas que uma composteira precisa. É isso, gente. Pode gerar emprego para jardineiros, coletores de resíduos orgânicos, horticultor e construtor da composteira. Melhora a infraestrutura dos produtores agrícolas da cidade. A compostagem traz benefícios para a agricultura, mas também apresenta desafios com o tempo de decomposição, necessidade de manejos, pragas, baixa produção, risco de contaminação, sensibilidade ao clima e nutrientes irregulares. Vai lá, Wesley. Para reduzir esses problemas, é possível triturar os resíduos e controlar a umidade e a temperatura, evitar os restos de contaminados, proteger contra pragas, adaptar composteiras ao clima e analisar o composto final. Com esses cuidados, a compostagem se torna mais eficiente e segura para o uso da agrícola. Foi, só isso. Nem doeu. Bom dia. Bom, o nosso projeto é o Melhora Guarajuba. E bom, a gente tem bastante coisas para melhorar. Por exemplo. A primeira delas é os caminhões que carregam entulhos. Como sabemos, Guarajuba, as pessoas não têm onde jogar os seus entulhos, né? Como geladeiras e tal. Aí normalmente elas jogam lá no rio abandonado. Aí a gente precisava de um caminhão desse aí para levar para um local como... Esse é o nome? Ponto de coleta. Para reutilizar esses materiais e poder levar para a população de novo. E a segunda parte é mais arborização. Porque lá no Guarajuba é um monte de casas juntinhas e uma rua estreita, né? Mas partes tem umas ruas estreitas e não tem quase nenhuma árvore no meio daquilo ali. Eu também queria colocar a distribuição de lixeiras, a ideia que a gente teve, porque e também trocar elas de lugar. Elas ficam muito perto do rio e na hora que aquilo enche, geralmente as lixeiras acabam caindo para dentro do valão e deixando o rio totalmente sujo. Então a gente pensou em, além de espalhar lixeiras pelo Guarajuba, a gente pensou também em trocá-las de lugar, manejar para outro canto para não cair dentro do rio. Também pensamos em adição de mais praças, temos uma praça só para o Guarajuba todo e ele está crescendo, ele está se expandindo, então a gente pensou em colocar uma mais ou menos no para as pessoas não precisarem vir lá de baixo com as crianças no sol para ficar numa praça. A primeira seria quais seriam os impactos ambientais do Guarajuba, a primeira parte da pergunta. Que seria a diminuição da poluição dos rios, né? Seria o impacto que a gente está tentando melhorar. Pelo menos diminuir os impactos, né? A próxima seria o impacto da frota veicular, que seria referente aos caminhões, certo? Que a gente... Que teria um impacto indireto, pois poderíamos escolher o horário que não atrapalharia o horário de pico. As pessoas irem voltando para os carros. Para não prejudicar o trânsito da própria Guarajuba. A próxima seria como afeta o meio ambiente local. Então, no caso já da limpeza urbana, quando se trata dessa limpeza da coleta dos resíduos, que são os entulhos, assim, ajudaria muito na saúde da gente, pelo fato de tirar os poluentes da rua, como garrafa PET ou outras coisas que geram poças de água e assim
propaga o mosquito da dengue ou outras pragas do tipo, que acabam interferindo na saúde da população. E o outro seria quais seriam as consequências dessa nossa implementação disso tudo. Que acaba sendo meio que o que a gente já falou, da melhora na diminuição da poluição dos rios, teria também uma melhora da qualidade de vida das pessoas, não seria um local tão poluído visualmente também. Melhor na qualidade do ar. Meio que junta tudo que a gente já falou de uma forma... Pra agenda também. Sim, e tá pra agenda também. Aí a gente também ficou com o segundo, que é a coleta de dados e informações, certo? Bom dia, a gente ficou com a parte da identificação dos componentes ambientais afetados. Então, falando um pouco, a gente falou sobre um pouco de cada uma delas. Cada uma não, né? Algumas que a gente pegou. Uma delas era em relação às lixeiras, né? Espalhar mais lixeiras pelo Guarajuba. E como a proposta ali da pergunta era a gente poder falar de possíveis impactos ambientais que isso pode gerar, a gente falou sobre a questão de ter lixeiras espalhadas, né? Pode gerar um acúmulo de lixo, sim, né? Lixeira para isso. Porém, pode acontecer, por exemplo, do resíduo cair para fora da lixeira, né? O exemplo disso é que, eu não sei porquê, mas insistem em colocar caçambas, lixos perto de rios, por exemplo. E aí o que você tem? A pessoa vai jogar o lixo, ela erra, ela não se importa que ela errou. Cai no chão ou então cai no rio ou em algum outro lugar. Então, um possível impacto ambiental que a gente vai ter com essas lixeiras espalhadas é justamente essa questão do lixo que vai poluir a água e solos. Outra coisa também muito ruim, que parece que eles não ligam, é que eles colocam sempre a lixeira na ponte. O rio tá aqui, aí tem aquela partezinha que você passa que tem a grade. Eles colocam uma caçamba assim no meio da ponte, por quê? Pode, dependendo se a coleta não for um bagulho muito certo, pode pesar e até romper a estrutura, e também os resíduos, as pessoas não jogam de qualquer jeito, pode cair, como ela falou. Outra questão também que a gente tem é o risco de criação de vetores, né? Principalmente no que diz respeito à coleta. Eu sei que aqui em Paracambi a coleta é todos os dias, né? Mas, por exemplo, se você começa a ter lixo caindo para fora da lixeira, se espalhando por ali, se tem uma matéria orgânica que vai estar espalhada ali, isso pode ter a criação de vetores. Ratos, baratas, mosquitos, que são os vetores, né? Beleza. Aí falando sobre a praça, duas questões, né? A primeira coisa é que você vai revitalizar a praça. Show de bola, isso é incrível. Mas a gente precisa pensar que a gente está revitalizando a praça com o objetivo de que as pessoas frequentem a praça. Pessoas frequentando a praça significa aumento de geração de resíduos. Então essa praça ela precisa ter lixeiras. Aí a gente volta de novo para o ponto das lixeiras. Você tem lixo caído no chão, isso pode gerar... Isso pode gerar a criação de vetores e dentre outras coisas. Então era isso que a gente colocou. Outra coisa também era falou que era perto do posto, né? Porque a praça do Guarajuba ali é colada no posto, não é? Aí se fosse pra mexer no posto, teria que mexer também na praça. Aí eles meio que ia atrasar ali, não? E aí o último ponto era em relação à casinha / galpão, que seria o centro de triagem, né? A ideia seria, de início, construir ali no Guarajuba, porém depois a Isa e o Gabriel pensaram, e é o Lanari, eu sempre esqueço, é Lanari. O nome é isso, Lanari. E aí construir, na verdade já tem uma estrutura lá, né, pelo que eu entendi, no Lanari. Isso. A Lanari era uma fábrica, né, que ela foi desativada há um tempão. E assim, a prefeitura, acho que, não sei como funciona, mas eu sei que a prefeitura usa esse espaço. E lá já tem algumas coisas, então a nossa ideia era já aproveitar esse espaço que não era utilizado. É onde está colocando os entulhos. Isso. Então, eu ia falar exatamente disso. E aí, como já estão usando essa área para isso, eles querem usar de forma positiva. Entendeu? Porque Como assim positivo? A proposta é criar um centro de triagem para esses resíduos sólidos volumosos, como sofá, cama e tudo mais. E aí a proposta é que a população, os catadores, né, façam uma coleta e reutilize esses materiais. Então... É isso, né? No caso, falando sobre o impacto, né? Era mais a questão do como fazer esse centro de triagem das
respeito do cuidado tanto com a organização, a estruturação dele, porque senão a gente pode acabar gerando um ponto que vai se tornar um lixão em Paracambi, né? Se a gente está pedindo para as pessoas levarem os seus resíduos para lá, se isso não for bem feito, a gente pode acabar criando, sem querer, um lixão. Tá, e a outra parte é análise dos impactos, os positivos e os negativos. Bom, eu fiquei com a parte dos positivos, a gente fez uma análise de cada um dos pontos pontuados no projeto. E primeiro a gente pontuou o que seria positivo de cada um deles. A gente pontuou aqui, por exemplo, a coleta de resíduos. A ideia, a proposta original dos meninos é que tivessem mais lixeiros para fazer a coleta corretamente, né? E nos locais adequados para isso. Essa destinação correta de benefício para o local, ela evita com que o resíduo caia no chão, que cause contaminação, que tenha proliferação de doenças. Isso é um exemplo de um impacto positivo. A distribuição de lixeiras para coleta seletiva ou para o resíduo de entulho, como a Lu pontuou, foi até uma coisa que a gente não pensou, mas também tem esse ponto. Quando a gente pontua e mostra, olha, como o Gabriel falou, que não tem um lugar correto onde a pessoa pode depositar aquele resíduo. Então eles colocam em qualquer lugar. O resíduo doméstico, os móveis, os elétricos ou resíduos de obras está em qualquer lugar, porque não tem uma sinalização, não tem uma comunicação para quem eles podem chamar para ficar responsável por aquilo, então coloca em qualquer canto. A gente conseguir fazer pelo menos uma sinalização, nem que seja uma caçamba, porque uma caçamba é maior, destinada para aquele resíduo, a gente já evita com que fique poluindo o leito do rio, porque é um trabalho de enxugar gelo. A gente vê a prefeitura tirando o resíduo do rio, na altura dali do Guarajuba, só que não tem sinalização para os resíduos da população. Então a população vai colocar na margem do rio, o que significa que ele vai cair de novo dentro do rio. A gente fica nesse trabalho sem fim. O outro ponto é o centro de coleta seletiva. Ele vai ajudar a reduzir o descarte inapropriado, além de que a gente pode estimular uma oficina promovendo a reciclagem de alguns materiais, né, para que eles sejam usados de outras formas, e até a venda daqueles materiais com os catadores, promovendo a economia circular. O outro ponto é a arborização. Uma coisa que o Gabriel pontuou, eu conheço parcialmente essa parte do Guarajuba que ele falou, fora do centro tem uma parte em desenvolvimento. E não tem nada. Tem as ruas que a população está desenvolvendo, as casas, e não tem árvore. É um lugar aberto. E essa questão impacta clinicamente. A questão do clima, a população sente ali por essa falta de arborização, que junta também como as pessoas vão sentir conforme andam na rua, a pé ou de bicicleta. Tem a questão também que a gente pensou na praça. A pracinha que está ali, ela vai trazer um lazer para aquela população, para aquela área, porque é uma área grande, é um bairro pouco menor que Lages, mas é um bairro muito grande. E a ideia de ter uma pracinha vai ter um ambiente onde as crianças possam brincar de forma adequada, de forma segura. Isso vai promover qualidade e bem-estar para a sociedade ali. E outros dois pontos é se o projeto ele pode gerar empregos, sim, né, é uma forma de gerar emprego para as pessoas que trabalham com reciclagem ou para quem vai fazer algum tipo de educação ambiental ensinando alguns projetos com reciclagem também. E se pode melhorar a infraestrutura. Sim, a arborização e a praça, que, por exemplo, para promover o lazer e o conforto, ele vai estar melhorando aquele local e a infraestrutura dali, as pessoas que habitam ali. Então, eu peguei a análise de impactos negativos, né? Tem os impactos negativos do caminhão de coleta, né? Que eles podem causar muito ruído e também espalhar gás carbônico, né? Que seria muito ruim para o meio ambiente. Acúmulo incorreto nos pontos de coleta, né? Que caso os resíduos não sejam bem organizados, pode ficar com mau cheiro, proliferação de insetos, aparência de abandono. Peguei também centros de coleta de recicláveis, que se for mal gerido pode atrair descarte irregular ou virar pontos de lixo, além de afetar a paisagem local. Aí tinham 3 perguntinhas que estavam na folha, né? Que seria se causaria poluição, causaria, porém em nível controlado, como sonora, visual e mau cheiro. Se causaria poluição de habitat, não, o projeto prevê a ampliação da arborização. E se causaria problemas de saúde. Aí a gente botou que apenas se mal gerido como acúmulo inadequado de resíduos.
Se continuar do jeito que tá, né, que vai causar tudo isso, né? O nosso grupo ficou com a parte 5 e a 6, que as propostas as medidas mitigatórias e compensatórias. As mitigatórias será um descarte irregular, porque terá o ponto, né, que é o galpão que vai coletar, o caminhão vai coletar e vai depositar nesse galpão. Então vai ter uma mitigação desses descartes irregulares, tirando a poluição do solo, do córrego, como os meninos falaram, que tem lixeiras próximos aos rios e pontes. Eu nunca fui no Guarajuba, então não sei. Mas, então terá lixeiras em locais corretos. A falta de áreas verdes, que eles falaram também, que as ruas são apertadas e não tem árvores, então vai ter mais árvores e áreas de lazer. E vai tirar também o alagamento e a impermeabilidade do solo. E nas medidas compensatórias, o plantio das árvores nas áreas degradadas, porque se tirar aquelas lixeiras ali, as pessoas podem continuar depositando o lixo ali de forma incorreta. Mas aí se colocar árvores, uns banquinhos, as pessoas vão falar, tá bonitinho, não vou jogar lixo aqui. Aí vai ter a sinalização correta para que isso seja evitado. E a criação do galpão de reciclagem, que já foi falado diversas vezes, que é a medida compensatória. Agora a justificativa. A justificativa é que o bairro da Guarajuba apresenta espaços abandonados e desorganizados, que contribuem para o descarte irregular de resíduos e a poluição local. A revitalização desses locais por meio das ações sustentáveis é que proposta busca transformar o cenário urbano, promover a inclusão social e fortalecer a consciência ambiental da população. Agora, o objetivo disso tudo, né, é propor melhorias ambientais no bairro do Guarajuba por meio da implementação de projetos sustentáveis. As ações propostas, como a criação de praças ecológicas, instalação de canais de reciclagem e obras de urbanização acessível, visam promover a inclusão social, o bem-estar da população e a prevenção ambiental, né? Sobre o caminhão de coleta, a professora estava falando pra gente que, tipo assim, se isso realmente fosse acontecer, né, que seria todos os dias, o ideal seria passar pelo menos 3 vezes por semana, porque causa contrário foi o que a Ludmilla falou, ia se tornar completamente um lixão, né, acidentalmente. É isso. Vocês são lindos. Eu quero lembrar vocês que vocês não precisam ter medo nem vergonha das coisas. Deixa a vergonha de lado, vai melhorando isso. Próxima apresentação que tem, eu gostei muito das meninas que não vieram. Vocês não vieram para eles virem, não foi? Senão só vocês que apresentam. E as mulheres têm muito isso, assim, na iniciativa. Elas vão lá, elas fazem, então são mais à frente, né? Vocês ficam mais assim. Então não deixa a oportunidade passar. O que vocês estão tendo aqui é a oportunidade. Vai até outubro, não é? Quem nunca apresentou, vem aqui e começa. Eu estou encantada mesmo já tendo conhecido, mas não sabia que funcionava de verdade. Não sabia. Aqui é um lugar onde simplesmente funciona. É uma coisa corriqueira na vida de vocês. Lá, onde eu vivo, tem como não. Não tem como. Então, por favor, venham se apresentar das próximas vezes e continuem. Continuem estudando, não desistam. Obrigada, gente. Encerramos mais uma aula. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue se desenvolvendo com a gente. Temos muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos inscrever nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo, confira já.